em morte e não vai ser a sua. Pois é, tem pessoas que é especialista em tramar. Tem pessoas que é especialista em tramar para derrubar e destruir outras pessoas. Fica ali maquinando, né? Buscando ali, Claudiene, buscando ali uma forma, uma maneira para destruir a vida do próximo. Tem pessoas que, por estar em uma situação mais elevada, acha que pode destruir você, esquecendo que você é alguém protegido por Deus, esquecendo que você é alguém que foi levantado pelo Senhor. Deus manda dizer para você que essa armadilha vai acabar em cova, que essa armadilha vai acabar em morte, mas essa cova, essa morte que vai acontecer não será a sua, porque você serve a um Deus de livramento, a um Deus que vira cativeiro. Tu tá entendendo? Aquele que tá armando contra você não tem ideia que o Deus que você serve é especialista. Ele é especialista em livramento. Sabe aquela pessoa que arma a cama? Sabe aquela pessoa que arma a cama? Aquela que arma a cama para você deitar. Deus manda dizer para você que ela é que vai se deitar nessa cama. Tem alguém conspirando, alguém bolando um planinho aí para tentar, aleluia, para tentar tomar, para tentar tirar a honra, para tentar desfazer aquilo que Deus tem na tua vida. Mas o Senhor me traz hoje aqui para dizer para você que aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele escreveu, ninguém apaga. Aquilo, aleluia, glória a Deus, que o Senhor já preparou. Não tem, aleluia, conspiração, não tem falsidade, não tem mentira, não tem engano que vai destruir aquilo que o Senhor já preparou para a tua vida. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para você: confia nele, porque ele vai virar esse cativeiro. Estão achando que vão acabar contigo e vai ficar dessa forma, mas não vai não, porque o Jeová Jireh está na casa, porque aquele que te escolheu não errou, porque aquele que te guarda não dorme. Podem até armar, podem até tentar, mas maior é aquele que está contigo. Deus manda dizer que essa armadilha vai acabar em morte. Vai acabar em morte e não é na sua. Não é na sua. Sabe por quê? Porque Deus tem visto a covardia. Vai acabar em morte, não é na sua. Essa armadilha vai acabar em morte. Aquele que está preparando a tua cama vai ter que se deitar nela, vai ter que provar do próprio veneno. Deus manda dizer que o feitiço hoje, ele está virando aí contra o feiticeiro. Aquele que enviou algum mandado para tua casa hoje, ó, tá pegando de volta. Aquele que fez aquela oração contrária hoje está recebendo dobrado. Aquele que preparou a armadilha para você, pode ter certeza que ele é que vai cair nela. O Senhor manda dizer para você nesse dia de hoje, aleluia, glória seja dada o nome santo do Senhor. Aquilo que prepararam para você, eles vão ter que colher. Aquilo que plantaram contra a tua vida, eles vão ter que colher. Tu tá entendendo? Quem tá entendendo assim, bispo, eu tô entendendo esse mistério. Eu tô compreendendo o que a senhora está me dizendo. Aquele que preparou, tá aí, não tá? Tá armando tudo, né? Tá fazendo de tudo aí, e mexe os pauzinhos aqui, mexe os pauzinhos ali, tá preparando e tá cantando já a vitória. Tá falando assim, eu já consegui destruir ela, eu já consegui destruir ele. Mas deixa eu te falar que no meio desse percurso vai ter uma grande reviravolta. Deixa eu te falar que no meio desse percurso Deus vai virar, aleluia, Deus vai virar esse cenário, tá entendendo, Cláudia? Deus vai virar esse cenário, manda dizer o Senhor. Deus vai te surpreender, e aquele que armou contra ti, ele vai ter que provar do próprio veneno.
Tem pessoas que por estar em uma situação melhor, tem pessoas que por estar em um momento diferente do seu, porque gente covarde, pessoas que é covarde, quando elas se colocam em um momento melhor do que a gente, elas querem pisar. Isso são para os fracos, pessoas que precisam, aleluia, mostrar poder para o outro, humilhando você. Pessoas que precisam mostrar poder falando mal de você. Ah, você viu fulana? Como é que é? Ah, você viu Beltrana? E ali ela tá ali só soltando o veneno dela. Mas Deus manda dizer para você nessa noite, ela vai provar do próprio veneno. Ela vai ter que provar do próprio veneno, porque o Senhor vai virar esse cenário. Ela já tá lá cantando o hino da vitória, né? Tá achando que venceu, tá achando que alcançou, mas Deus manda dizer para você que o feitiço vai virar contra o feiticeiro, tá entendendo? É Deus que vai fazer, aleluia, muito obrigada. É Deus que vai fazer, aleluia, essa mudança de cenário. É Deus que vai fazer. Aquele que está armando a forca, aquele que está armando a forca, ele vai cair nela. Está conspirando aí contra você, língua ferina. Tem muitas pessoas que é língua ferina, né? Tem pessoas que não tem uma palavra boa, não é verdade? Não tem uma palavra boa, é a língua ferina, pessoas tóxicas, pessoas que só sabem falar mal do próximo, né? Olhar defeito alheio, atirando pedra no teu telhado, quando na verdade tu vai olhar o telhado dela, é todo de vidro e já tá todo trincado, é o sujo falando mal lavado. Tem algumas pessoas que gostam de te julgar por algumas situações, mas anda fazendo coisa muito pior. E tá pensando que Deus não enxerga, gosta de julgar, mas vive na encolha, vive no pecado, vive na imundícia, tá entendendo? Vive na imundícia da carne e na prostituição. Jazabel, tá entendendo? Jazabel vive na prostituição e no engano, mas gosta de julgar, né? Gosta de viver julgando. Deus viu tu entrando naquele hotel lá, querida. Deus viu você entrando naquele hotel, viu? Não fica tirando, ei, porque aqui tem profeta, tá entendendo? Aqui tem profeta. Aí vai, fica o fim de semana no hotel, escondidinho, ó, no silencinho. Aí chega aqui, aí quer julgar o próximo. Chega aí, quer julgar o próximo, quer ensinar, quer doutrinar o próximo, quando na verdade está com a vida toda arrebentada. Aí entra aqui e diz assim: nossa, a senhora usa batom, usa brinco, mas o fim de semana estava lá, né? Fazendo o que não devia com um homem casado. Cuidado, irmã, cuidado que eu tô falando isso aqui na live, mas cuidado para Deus não te desmascarar. É dentro da igreja, tá entendendo? Porque tem pessoas que é exatamente assim, tem pessoas que é desse jeito, amam julgar o próximo, vestes, roupa, maquiagem, mas quando você vai ver, tá com a sainha no pé, a cara parecendo um maracujazinho, né? Um maracujazinho vencido, mas quando tá sozinha é pior do que uma prostituta. Trai marido, sai com qualquer um, faz tudo isso. Aí chega na tua vida e quer apontar o dedo na tua cara. Trai o marido. Vai para todos os tipos de lugares. E aí quando chega, porque tem uma saia lá no pé, acha que tá salva. Deixa eu te falar uma coisa. Não é só para um nem para outro não. Esse é no geral. Religiosidade não leva ninguém para o céu. Deus está procurando quem você é por dentro. Quem você é por dentro? Quem você é diante de Deus?
Você não pode estar mostrando as suas carnes por aí, né, irmã? Você não pode agora usar uma correntinha para ficar bonitinha, usar um brinco para se sentir bonitinha. Você está se cuidando, zelando daquilo que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. É melhor usar um brinco ou viver na prostituição. É melhor usar um brinco ou viver nas drogas escondido. É melhor usar um brinco ou viver fofocando da vida dos outros de manhã, de tarde e de noite, porque tem gente que é assim, não passa um batom na boca, mas a língua é cheia de veneno, não bota um brinco na orelha, mas a alma tá imunda, a alma tá leprosa, tá entendendo? Tem pessoas que só gostam de julgar, mas tá pior que Naamã, cheio de lepra. Tu tá pensando que Deus vê como o homem vê? Tá pensando que Deus vai olhar o meu batom, Deus vai olhar nas madrugadas, ajudando vidas? Tá achando que Deus vai olhar para o meu batom, ou Deus vai olhar a obra missionária que eu fiz pelo Brasil, acolhendo pessoas que não tinham que vestir, que não tinham que comer, que não tinham que calçar? Deus não é você, imunda. Deus não é você, imundo. Deus é diferente. O tempo que você gasta julgando o seu próximo, você poderia estar evangelizando alguém, fazendo o que eu estou fazendo aqui. Tá entendendo? Tem pessoas que são malignas. E a nossa luz, não só a minha, mas a sua luz incomoda muita gente. Hoje eu quero trazer uma leitura bíblica para todos vocês. Hoje nós vamos falar de uma inveja tremenda. Uma inveja muito grande. Uma inveja tão grande que essa pessoa armou a morte do outro. Olha que loucura. Porque na Bíblia nós vamos ver vários momentos onde os invejosos conspiram para matar sempre um. Olha que covardia, porque conspiração sempre é mais de um, é 2, 3, 4, né? A conspiração é algo que envolve um grupo de pessoas. Escute bem. Conspiração é uma fofoca, uma trama, uma armadilha que envolve várias pessoas. Isso chama-se conspiração, certo? E você pode observar na Bíblia que na maioria das vezes é sempre muitos contra um. Você já percebeu, Solange, que na palavra de Deus, Daniel, ele foi para a cova, mas não foi uma pessoa que levou Daniel para a cova. Foram várias que tramaram ali para que Daniel caísse ali em contradição dentro da lei que eles tinham levantado, para lançar Daniel na cova. Não foi só um, porque só um não tinha força. Aí um saiu falando pro outro. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Naquela época não tinha internet, era no boca a boca, era na carta, era no dedo, era no selo, tá entendendo? Nas cartas e no selo. Agora você imagina uma fofoca à distância. Olha, tem um cabra aqui chamado Daniel, nós temos que matar ele, porque ele, ó, tá assim, tá ganhando espaço aqui com o rei. Aí mandava a carta pra lá e a fofoca corria solta, e assim eles conseguiam conspirar para matar os servos de Deus. Só que hoje tem o WhatsApp, né? Hoje tem a internet, é só na ligação. É só... Tu viu como é que é lá, fulana? Pois é, rapaz, mas rapaz, é desse jeito. Aí passa pro outro, ó, ei, tu viu lá como é que tá a Beltrana? Menina, que situação, aquela mulher tá arrependida, tá repreendida, aquela mulherzinha. Ainda chama você de mulherzinha ainda, no diminutivo, para tentar tirar a unção que Deus te deu, tá entendendo? Aí sai ali, junta um com o outro, e quando você vai olhar, os teus inimigos nem se gostavam, mas já estão tudo unidos para tentar te matar, para tentar te destruir. As armadilhas que tinha na Bíblia, era para matar. As conspirações bíblicas eram para a morte. Boa noite, Rose. Era para a morte. Você está entendendo? E tem uma história de um certo homem, Márcia Ferreira, chamado Mardoqueu.
Você está entendendo? Mardoqueu foi vítima de Amã. Bora falar deles hoje? A palavra vai dizer que Mardoqueu era do povo de Deus. Amém, Duda? A palavra do Senhor vai dizer que Mardoqueu era do povo de Deus. E ele tinha uma sobrinha chamada Radassa. E essa foi concorrer ali à vaga de rainha, porque Vastes perdeu a vaga. Tudo era um plano já de Deus para colocar Radassa dentro do reino. E a palavra vai nos dizer que, aleluia, aquele homem, Amã, escute bem, viu? Aquele homem, ele queria, quando ele passasse nas ruas, todos se dobrassem diante dele. E, na verdade, todos se dobravam mesmo, até os que serviam ao Senhor. Mas havia um que não se dobrava diante dele. Havia um que batia de frente com ele, não se dobrava. Por ele não se dobrar, Amã pega raiva, ódio, porque Amã queria ver todos prostrados. Mas Mardoqueu era diferente. Ele nem era Maria vai com as outras, nem era falso, como muitos são. Ele era a diferença. Por não ser bajulador, ele começa a ser perseguido por Amã, um homem muito importante dentro do reino. E a palavra vai dizer que esse homem, ele persegue ali Mardoqueu de todas as formas. Ele persegue de uma forma ali cruel. E a palavra também vai dizer que ele manda fazer uma forca. Escute, tudo planejadinho, tudo certinho. Ele manda fazer uma forca, Priscila. Ele manda ali fazer uma forca para colocar aquele homem. Aquele pequenininho. Amã era pequeno. Amã, ele era uma pessoa simples. E aí, aleluia, glória a Deus. Mardoqueu era uma pessoa simples, mas Amã era um homem, perdão, irmãos, eu estou aqui, errei as palavras. Aleluia. Mardoqueu era um homem simples. Você está entendendo? Era um homem simples, mas Amã, ele tinha posição, ele tinha, dinheiro, ele tinha um nome dentro da cidade. Por ele ter um nome dentro da cidade, ele olhou para Mardoqueu e disse: esse aí eu mato no instante. Por ele ter, aleluia, posses, ter uma reputação, ele olhou para a mãe e disse assim: esse aí eu vou matar. Sabe o que aconteceu? Ele manda fazer uma forca. Ele prepara tudo para fazer essa forca e ele coloca aquela forca tudo certinho e faz tudo aquilo, só que ele não contava que dentro do reino existia uma mulher enviada por Deus naquele lugar. Uma mulher enviada por Deus naquele lugar que era parente daquele pequenininho. E a palavra vai dizer que ele fez de tudo. Humilhava. Fazia tudo o que queria, porque tinha um posicionamento. Pois é. Só que ele armou uma forca, mas Deus fez uma reviravolta tão grande. Deus fez uma reviravolta tão grande aqui no livro de Esther, aleluia, glória a Deus, que a mesma forca que ele armou, ele foi enforcado. José Rivando, boa noite. Não só ele, mas toda a sua família. Naquela época, a família pagava o preço junto. Naquela época, a família pagava o preço junto. Até hoje, a família paga o preço junto. Tem pessoas que fazem maldade com os outros, esquecendo que tem filho, que tem tudo. Porque tudo é cobrado diante de Deus. Tudo é cobrado. Muitas vezes, Deus vai tocar naquele que a gente mais ama, para que a gente possa tomar posicionamento.
para que a gente pare de perseguir pessoas de Deus, porque tem pessoas que são perseguidoras. Tem pessoas que são perseguidoras. Você vai ver ali na passagem de Aleluia, quando Moisés ele vai para libertar o povo, você vê que até os filhos, os primogênitos foram todos mortos. Todos mortos. As crianças pagaram o preço dos pais, porque tinham o mesmo sangue. Você está entendendo? Não vá achando que Deus é menino, porque Deus não é menino, não. Não vá fazendo maldade. Tem gente fazendo maldade achando que Deus é menino, porque já fez com uma, já fez maldade com outra, já fez maldade com outra. Aí sabe o que acontece? Fez maldade com todo mundo e não deu em nada. Só que você não é todo mundo. Você é diferente. Você é pequenininha, mas é uma pequenininha que Deus ama. Você é uma pequenininha, mas uma pequenininha que tem vida diante do altar, que tem vida com Deus. Tem alguém tocando em você e isso vai acabar em morte. Tem alguém tocando em você e isso vai acabar em cova, mas não será sua, mas será de quem está planejando contra você. Irmão, estou toda arrepiada aqui, o mistério é forte. Vai acabar em cova. Você está entendendo? Oh, aleluia. Ah, Deus, já fez maldade com tanta gente ela, né? Ela já fez maldade com todo mundo, ela está acostumada a controlar tudo. Ela está acostumada a fazer maldade com as pessoas e não dá em nada. Ela está acostumada a fazer tudo com todo mundo e não dá em nada. Porque ela tem posição, porque tem dinheiro, porque tem conhecimento. Mas Deus manda dizer, pode ter conhecimento, pode ter dinheiro, pode ser o que for. Está tocando em você, vai pagar o preço. Está tocando em você, vai ter que pagar o preço, porque você não é qualquer uma. Você não é qualquer um, você é menina dos olhos do Senhor. Vai ter que pagar o preço e o dinheiro dela não vai salvar ela dessa vez. Não vai salvar ela, manda dizer o Senhor. Tá achando que porque tem uma condição melhor vai fazer o que quer? Vou te dar outro exemplo de perseguidor aqui. Jezabel foi uma sacerdotisa de outros deuses. Jezabel tinha um posicionamento. Jezabel matou vários profetas. Matou vários. Não foi um, nem dois, nem foi muitos. Mas teve um que ela não conseguiu matar, que foi Elias. Teve um que ela não conseguiu matar, que foi Elias. Ei, hoje Deus te traz aqui como Elias. Deus manda dizer para você, ela pode ter tocado em muitos, mas ela não vai tocar em você, porque você é um Elias, você é um guerreiro, você é uma profetisa, um profeta do Senhor. Ainda sendo pequena, você pode ser pequena, mas o teu Deus é grande. Ela está mexendo com a pessoa errada. Dessa vez o dinheiro dela não vai salvar ela, assim como não salvou Jezabel. O dia de Jezabel salvou ela na hora que chegou a hora? Não salvou. Tem muitas pessoas achando que os bens, o carro, meu carro, minha casa, isso não vale de nada. O dinheiro, ele proporciona momentos felizes, uma vida confortável, mas isso não é tudo na vida de uma pessoa. Isso não é tudo na vida de uma pessoa. E Deus deixou isso bem claro na pandemia. E Deus deixa isso bem claro quando abre cova todos os dias. Morre pobre, mas também morre rico. Adoece pobre, mas também adoece rico. E tem doença que vem que o dinheiro não cura. Só Deus que faz. Tem pessoas plantando a própria condenação. Tem pessoas plantando a própria condenação, se agarrando nos bens materiais e ainda quer te humilhar. Ainda quer te humilhar ainda. Se dinheiro fosse bom,
Não teria tantas pessoas hoje dentro dos hospitais caros, gastando dinheiro atrás de dinheiro sem a cura. Se dinheiro fosse tão bom e comprasse tudo, não teria tantas pessoas ricas, depressivas, angustiadas. Dinheiro proporciona momentos bons. Eu não sou hipócrita. Mas o dinheiro não pode ser a base da vida de uma pessoa. Quando uma pessoa ela é amante de si mesma e amante do dinheiro, a gente sabe na hora. Só vive para humilhar o próximo, só vive para perseguir. Tudo que ela fala tem que ser lei, porque é amante do dinheiro, amante de si mesma. Não tem compaixão pelo próximo, não tem amor por ninguém, é tudo um jogo de interesse. Se você servir, ela está com você. Se você não servir, ela não está com você. Só caça você quando precisa. E agora cismou de falar mal de você. Agora cismou de falar mal de você agora, né? Cismou de te humilhar. Ai, porque a minha casa, o meu carro, a minha conta bancária. Ei! Se Deus tirar o fôlego de vida, já era. Deixa eu falar aqui uma coisa. Tem um louvor que fala assim, ó. Se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente que pensa que faz e acontece, mas tudo é pela graça, ninguém merece. Se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente que pensa que faz e acontece, mas tudo é pela graça, ninguém merece. Se Deus puxar a tomada, minha amiga, dorme e nem acorda. Dorme e nem acorda. Você está entendendo? A Pamela Camila está pedindo oração. Amém, querida? Estarei na oração, meu amor. Deus, ele é, aleluia, a cura, Pamela. Deus, ele faz o sobrenatural. Ele faz o impossível acontecer. Ele é médico dos médicos, minha filha. Viu? Se Deus quiser, você vai contar o testemunho. Glória a Deus. Deu para vocês entender? Eu quero que você que está chegando aqui agora, eu quero que você aperte os 3 pontinhos aqui em cima e eu quero que você já deixe a sua curtida. Será que você consegue deixar a sua curtida? Será que você consegue deixar o seu amém? Será que você consegue compartilhar essa palavra com outras pessoas nesse dia de hoje? Pois faça. Faça, porque nós vamos alcançar mais vidas. E eu vou dizer uma coisa: não ficará impune aquele que te persegue. Não ficará impune. Talvez você está aí ansiosa, dizendo: Deus, o Senhor não está vendo não? O Senhor não está vendo não? Essas humilhações, isso que está acontecendo comigo. O Senhor não está vendo essa perseguição contra a minha vida? O Senhor não está vendo o que essa mulher está fazendo contra mim? Tu está pensando que é só tu? Eu vou ler uma passagem aqui que fala, aleluia, sobre Elias. Eu vou falar sobre Elias. Eu ia falar sobre Naamã, sobre Amã, e Deus falou: muda a palavra. E eu vou mudar a palavra no meio do percurso. Sabe por quê? Porque eu faço é o que Deus me ordena, não é aquilo que eu quero. Eu faço aquilo que Deus manda. Eu vim com a palavra pronta para você, mas Deus está mudando essa palavra aqui. Tu não sai daqui não. Tu fica nesse vídeo, porque Deus vai falar com você de uma forma poderosa. Deus vai falar com você de uma forma gloriosa, porque Ele trouxe você aqui hoje para te instruir, para dizer para você: te preocupa não, que aquele que te persegue vai pagar o preço. Não se sinta injustiçado, porque o Senhor é aquele que faz justiça. Lembra, dentro da injustiça, Deus, ele faz justiça dentro da injustiça. Tá entendendo? Glória a Deus. Joelma Dantas, Deus abençoe. Gente, a minha prima tinha entrado aqui, mas acho que ela saiu. Eu ia apresentar ela para vocês, minha priminha, mas acho que ela saiu. Prima, se tu tiver por aí, assim que eu desligar aqui, eu vou te ligar, tá, filha? Ama a sua vida, minha prima. Amém? Ama a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Escute. Vamos falar sobre perseguição e inveja?
Bora! Eu vinha trazer uma palavra sobre forca. Eu vim trazer uma palavra sobre cova, porque Deus falou no meu coração que por esses dias o anjo da justiça vai descer. Deus falou por mim que por esses dias o anjo da justiça vai descer e Deus fará justiça. Aleluia, Celina Rodrigues, dentro da injustiça, que tem hora, irmão, que a gente se sente injustiçado, tem hora que a gente se sente só, e não é só você, não é só você. Teve um profeta dentro da palavra de Deus que ele pediu a própria morte, porque ele não aguentava mais ser perseguido por Jezabel. Ele não aguentava mais ver Jezabel fazer tanta ruindade e ninguém fazer nada. Jezabel matou vários profetas e ninguém fazia nada. Ele ficou tão atribulado, ele ficou tão perturbado que ele acaba pedindo a própria morte. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Reis 19. Vamos compartilhar essa live? Você pode compartilhar essa live? Você pode? Ele se sentiu tão injustiçado, oprimido pela perseguição, que a palavra vai dizer assim, ó. 1 Reis 19. Escute. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. Aleluia, glória a Deus. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi para Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. E ele foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um pé de zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira havia um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come e bebe, porque muito comprido é a tua caminhada. Tu já parou para pensar você ter que guerrear contra uma profetisa do inferno, contra uma profetisa de outros deuses? Muitas vezes nós estamos assim, muitas vezes somos homens e mulheres de oração, mas aí se levanta pessoas grandes contra nós, né? Se levantam uns que são grandes, influentes, para tentar nos destruir, para tentar nos abafar. Assim estava Elias, sem ânimo, aleluia, frustrado, com medo, perseguido, porque ela já havia matado muitos, ela já havia perseguido e matado muitos, mas Elias era o escolhido, Elias era um escolhido, e a palavra vai dizer que naquele dia Elias tinha derrotado muitos profetas de Baal. Elias subiu no monte e derrotou muitos profetas de Baal, só que quando ele desce daquela guerra, ele já desce cansado da guerra, ele desce cansado, e Acabe vai lá em Jezabel, fofoqueiro, vai lá dizer para ela: ei Jezabel, Elias matou todos os profetas, teu a espada lá, ó, os profetas de Baal foi morto. Sempre tem um fofoqueiro, não tem? Sempre tem um fofoqueiro para tentar complicar a nossa vida, né? Sempre tem um fofoqueiro para tentar complicar a nossa vida, e a palavra vai dizer que ele foi lá, aleluia, e falou tudo para ela, e ela, na sua ira, na sua raiva, ela manda um recado para ele, diz: vou matar você como você matou todos os profetas que me serviam, eu vou arrasar com a tua vida. Ele, com medo, já vinha de uma guerra, cansado, deprimido, exausto. A palavra vai dizer que ele deixa o seu moço ali e ele vai rumo ao deserto. Tu já reparou que muitas vezes a gente está tão cansado da perseguição, a gente está tão exausto da guerra,
que nós acabamos querendo ficar sozinho. Tem momentos que nós queremos ficar só, a gente está tão angustiado, a gente se sente tão injustiçado. A gente se sente injustiçado, sabe? Tem hora que a gente olha e vê a pessoa fazer tudo o que quer. A gente olha, a pessoa está ali fazendo tudo o que quer. A pessoa está ali, sabe, destruindo, fazendo, acontecendo. E a gente olha e diz assim, meu Deus, onde é que o Senhor está? Que o Senhor não consegue ver o que essa pessoa está fazendo comigo. Damares, muito obrigada. Onde é que o Senhor está, Damares? Deus abençoe, meu amor. Deus prospere nos seus caminhos, viu? Essa semente. Aí você se sente assim, meu Deus, onde é que o Senhor está? O Senhor não tem visto toda essa maldade que essa pessoa tem feito? E aí você começa a questionar até o próprio Deus. Senhor, por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor não mata logo ela? Todos nós já nos perguntamos, por que Deus não mata logo essa pessoa que persegue tanta gente? Tudo tem um propósito. Até os teus inimigos faz parte do teu processo. Até os teus inimigos faz parte do teu processo. Você está compreendendo, sim ou não? Até os teus inimigos faz parte desse processo de amadurecimento. O que seríamos de nós sem os nossos perseguidores? É eles que nos dão força para orar, pedindo a justiça divina. É eles que nos impulsionam a não parar, porque a gente sabe que se a gente parar, o inimigo passa por cima de nós que nem um trator. Você está entendendo? O nosso alvo é Jesus. Mas você já parou para pensar, se você tivesse a vida boazinha, você não ia buscar o Senhor? Você não ia. Nós buscamos a Deus porque sempre temos um motivo para estar ali na oração, para estar buscando. Você está entendendo, sim ou não? Aí sabe o que acontece? Elias estava frustrado. Só tinha ele agora ali. Tem momentos que a gente olha e é nós e Deus, irmão. Quantos que estão aqui não já orou pedindo a própria morte? Quantos de nós não já orou aqui pedindo a própria morte? Eu mesmo já orei, falando para o Senhor, Senhor, eu não tenho mais o que fazer aqui não, me leve logo. Todos nós, em momentos de ânimos, em momentos de fracasso, em momentos de medo, em momentos de frustração, a gente não vê nada acontecer. A gente fica vendo pessoas ruins se dar bem o tempo todo. É ou não é? Nós olhamos e vemos pessoas más se dar bem o tempo todinho. Pessoas sem compromisso, pessoas sem caráter, pessoas sem futuro, pessoas ruins, sabe? A gente olha para a pessoa não, meu Deus do céu, só dá certo para ela. Aí tem uma hora que a frustração chega, mas é Deus tratando você. É Deus tratando você, Deulúcia, Odete. É Deus tratando você. É Deus olhando como é que você se comporta, vendo o teu inimigo muitas vezes triunfar sobre você. É Deus trabalhando a tua alma. É Deus trabalhando a tua mente. É Deus trabalhando essa murmuração que muitas vezes vem. É Deus, aleluia, nos moldando para sermos pacientes. Seria bom se Deus fizesse justiça para os nossos inimigos a hora que nós queremos. Escute aqui. Elias orou e o sol parou. Não podia ter orado para cair fogo lá dentro daquele castelo e matar logo Jezabel? Podia. Mas tudo é do jeito de Deus, não é do nosso. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Tem hora que ele diz assim, Deus, o que falta para o Senhor matar logo, para o Senhor fazer logo? O que falta? Não deseje a morte de ninguém. Não deseje a morte de ninguém. Quando você deseja a morte de alguém, você se torna alguém pior do que o seu inimigo. Quando você deseja a morte de alguém, você se torna alguém pior do que ele.
pior do que ele. Aleluia. Deus está vendo o seu comportamento. Ele quer saber como você se comporta. Será que você está sendo aprovada vendo o teu inimigo triunfar? Será que você está sendo aprovado? Ou será que você está aí o tempo todo desejando mal ao próximo? Fazendo a mesma coisa que ela faz com você. Aí você quer ser melhor diante de Deus como? Se você deseja mal ao seu próximo e você quer ser melhor do que aquele que faz mal para você, como assim? O que você tem melhor do que ela? Se ela te deseja o mal, faz o mal, e você também deseja o mal e amaldiçoa o próximo, você não se torna melhor do que ela em nada. Você não se torna servo de Deus em nada. Espere o tempo. Essa pessoa vai colher o que plantou, independente de você. Ela não plantou só contra você. Ela plantou com outras pessoas. Mas Deus não quer saber quem ela é. Deus quer saber quem você é. Não esqueça que salvação individual. Como é que eu me comporto diante do meu inimigo quando ele me afronta? Quero que ela morra, eu quero que ele morra, eu quero... Opa! Se meu inimigo quer que eu morra e eu quero que ele morra, o que me torna diferente dele? Estou fazendo uma pergunta. O que me torna melhor do que ele? Se ela tem um coração ruim, maligno, ela está me adoecendo, estou me tornando igual a ela. Aí eu quero que Deus faça justiça para mim, mas eu estou fazendo o que ela faz. Então, quando eu peço a justiça fazendo o que ela faz, eu estou me tornando pior do que ela. No mundo espiritual, e Deus está me olhando e está dizendo, não vou fazer porque tu está ficando igual a ela. Não vou fazer porque tu está se tornando maligna. Tu está se tornando uma pessoa que deseja mal ao próximo. Eu não vou fazer porque não tem justiça a ser feita. Vocês estão pau a pau, tá tudo igual. Nós temos que ser diferentes. Nós precisamos ser a diferença. Vai ter horas que você vai ter raiva. Vai ter horas que você vai ter raiva? Vai, irmão. Tem gente que é maligno, tem gente que tira a nossa bênção. Não deixe que as pessoas tirem a sua bênção. Tem pessoas que é especialista em fazer, em transformar você. Você está deixando que pessoas transformem você exatamente no que elas são, para que você não receba o que Deus tem. Você está entendendo? Ela faz maldade, mas você lança a palavra de maldição. E agora? Ela faz maldade, ela está te tornando uma pessoa amarga, porque você não está sabendo dosar esse ódio. Você não está sabendo controlar esse ódio. Então você, a vontade que dá é você ir lá. Se você pudesse matá-la, tem pessoas aqui que se pudesse matar, já tinha matado. Aí você não se torna diferente do que ela em nada. Deus não vai te honrar assim. Não é dessa forma que Deus vai te honrar. Seu coração está cheio de ódio. Você está se tornando uma pessoa cheia de ódio. E cadê a diferença? Duas pessoas guerreando em religiões iguais e diferentes, mas com o mesmo propósito, vão querendo matar a outra. Está compreendendo? Não? Vou repetir. Vou te dar um exemplo. Tem alguém que tenta destruir tua vida com obra de bruxaria. Escute. A pessoa vive investindo contra a tua vida no mundo espiritual. Certo? Para te matar. Certo? Aí você vive orando para matar ela. O que torna você diferente dela? Eu fiz uma pergunta. O que torna você diferente de alguém? Não deixe que essa pessoa maligna torne você como ela. Porque o objetivo do diabo é realmente tornar você igual a ela para que você perca a sua salvação. Porque se Jesus voltar hoje e você tiver com seu coração tomado de ódio, toda essa oração, todo esse tempo de busca não vai valer de nada, você vai para o inferno.
vai pro inferno. Por quê? Ela fez tanta maldade com você que você se tornou uma pessoa rancorosa. Ela fez tanta maldade com você que você se tornou uma pessoa que odeia. Deus não se agrada de quem tem ódio no coração. Não se agrada. Se você começar a ter ódio, você vai se tornar, vai se igualar. Vai se igualar a ela, é tudo que ela quer, é que você tem os mesmos sentimentos que ela tem, você se torne uma pessoa ruim como ela, você se torne uma pessoa que amaldiçoa como ela, você se torne uma pessoa, sabe, destruidora como ela, e aos poucos, gente ruins acaba nos transformando em pessoas ruins. Pode perceber, gente baixo faz tanta coisa com a gente, quando a gente vai ver, a gente tá na mesma baixaria. Tô mentindo? Se eu estiver mentindo, me diga. A pessoa faz tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Quando você ora, você está praticando as mesmas baixarias. As mesmas baixarias que o outro está praticando. Aí o outro liga e te esculhamba daqui, aí tu liga de lá, esculhamba de lá, e assim vira aquela confusão. Irmão, quando alguém me liga, que me xinga, a primeira coisa que eu faço é bloquear. Que eu vejo que eu vou sair da minha bênção. No início do meu ministério, eu perdi muitas vezes a minha bênção, porque eu queria provar para as pessoas que eu estava certa, eu queria falar para as pessoas que eu estava certa, eu queria debater com as pessoas para que elas entendessem que eu estava certa. Eu tinha aquela necessidade de provar, de esfregar na cara da pessoa que eu estava certa, e eu errei muito em palavras. Muitas vezes eu desci o nível no início do meu ministério, eu descia o nível, eu me tornava baixa tanto quanto elas. Hoje, quando alguém me liga que eu vejo que eu vou discutir, eu já desbloqueio a pessoa, eu bloqueio. Quando você vê eu bloquear alguém, é para mim não descer o nível. Porque antes eu escuto a mensagem, aí eu respiro, aí eu bloqueio. Por quê? Porque se eu for me levar pela raiva que eu vou sentir no momento, eu vou perder a bênção. Eu vou amaldiçoar. Eu vou desejar o mal. E você desejar o mal com seu coração rancoroso é muito perigoso. Você está lançando no mundo espiritual uma força maligna, tanto quanto ela. E tudo tem cobrança na vida. Tudo tem cobrança na vida. As palavras de maldição que a gente lança tem cobrança também. E é isso que nós precisamos, estar esperto, estar vigilante, porque a gente acha que a gente ora e vai para a igreja, a gente está livre de se tornar uma pessoa maligna e não está. Se você tiver muito perseguida, muito amarga, você pode se tornar uma pessoa, tá entendendo? Maligna, baixa, tanto quanto o outro. Sil Batiste. Sil, olá, boa noite. Pai do Senhor. Você está entendendo, Vitória? Você está entendendo, filha do rei? Está entendendo, Lucimar? Aí o que acontece? Não, a pessoa fez uma maldade, se eu der a corda, irmão, eu sou carne, irmão. Eu sou carne. Se eu der espaço à minha carne, se eu me espalhar, para me juntar é mais difícil. Eu me conheço. Então, se eu me conheço, você está entendendo? Se eu me conheço, eu preciso fazer o quê? Me policiar. Se eu sei que eu não tenho estrutura para discutir de uma forma civilizada, eu com raiva eu não sou uma pessoa muito bacana. Isso eu posso dizer para vocês, e eu acho que é todos nós. Ah, eu com raiva eu sou boazinha. Não tem essa que com raiva, tá entendendo? Não vira um Pedro na vida, pega uma espada, arranca logo a orelha de um. Então, se eu sei que aquela pessoa vai tirar o meu equilíbrio, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou vigiar. Porque se eu me espalhar, se eu me espalhar para me juntar, minha filha, é mais difícil. Se eu sei que eu com raiva não sou uma boa pessoa, para que eu vou
dar corda para Satanás, para poder eu ficar alimentando essa raiva. Eu com raiva, eu sou uma onça. E a minha família todinha é assim. Não tem um na minha família que com raiva não fica cega. Eu fico cega. Depois é que eu vou dizer, valha-me Deus, o que é que eu fiz? Aí hoje, o que é que eu faço? Hoje, quando eu vejo que é uma coisa, que o diabo está usando alguém para poder fazer eu me espalhar, eu bloqueio. Se é aqui dentro de casa, eu me tranco no escritório, ponho um louvor, respiro, choro às vezes, porque às vezes as criancinhas aqui de casa, a vontade que dá é pegar um pedaço de pau ungido, dar uma surra em Duda e Joaquim às vezes. Irmã Rosângela sabe quando eu tô com raiva, como é que eu sou. Eu nunca disse para vocês que eu era boazinha, que eu era DDD, eu não sou uma pessoa sonsa, eu sou o que eu sou. Meus filhos eu não bato, mas tem momento que eles imploram, irmãos, que eles sentem falta da pancada, aí eles imploram, eu falo aqui 10 vezes, não me ouve, e eu sou muito chata com meus filhos. Porque se eu não educar os meus filhos da forma que eu quero, o mundo vai educar. Aí tem hora, sabe o quê? Aí o que eu faço? Eu digo, Joaquim, Duda, vou botar nem os inimigos não, porque eu nem me... Olha, com inimigo eu não tenho nem contato. Falou que eu sou feia, eu já bloqueio. Porque vai dizer que eu sou feia, eu já bloqueio também. Por quê? Porque se eu for responder a pessoa que me chamou de feia, eu vou descer o nível dela. Vou descer. Quando eu entro em live, eu sou mais direcionada nas respostas dos meus haters, porque aqui eu estou em espírito, mas no meu dia a dia eu sou um ser humano como todo mundo, você é um ser humano como todo mundo, é preciso aprender, entender, fugir da aparência do mal. Se eu sei que tem alguém que me tira da minha paciência, eu não vou ficar ali debatendo com aquela pessoa, porque para ela enfiar a mão no meu pé do ouvido e enfiar outra de volta, é 2 minutos. Nossa, bispa, que violência. Não, mulher, é verdade. Eu quero ver uma aqui. Uma de vocês aqui enfiar a mão no teu pé do vidro, se tu vai ficar parada. Tu vai ficar parada? A pessoa vir te esculhambar, enfiar a mão na tua cara, tu vai ficar olhando pra cara dela? Tu não vai. Talvez hoje eu chore, né? Talvez eu nem reaja, não sei. Faz tempo que ninguém enfia a mão no meu pé do vidro, né? Hoje eu sou liberta. Mas eu tiro assim pelo meu... Fui uma pessoa muito difícil de lidar, tá entendendo? Então, eu não testo esse meu lado. Eu não testo esse meu lado porque eu tenho medo de eu não passar no teste. Qual é o teste? Da pessoa enfiar a mão na minha cara e eu ficar olhando para ela. E a palavra diz, né? Quem tem que dar outra face. Você tá entendendo? Mas eu não dou. Nunca dei. Se der, vai levar. Ah, eu vou ali meter a mão na cara da bispa, porque ela é mulher de Deus, não vai fazer nada. Vai nessa. Paga pra ver. Eu posso até não fazer nada. Porque hoje eu sou liberta. E eu digo pra você que as pessoas que vieram pra cima de mim, quando eu era do mundo, se arrependeram. Viu? Mas hoje, pode ser, Isa Vilhena, eu não apanhei assim, eu vou contar para você aqui rapidinho. Você vê o que é o temperamento. Eu estava com 1 ano de ungida missionária, tinha 1 ano de convertida. Escute, essa para você entender. Com 1 ano que eu tava ungida missionária, eu ainda estava numa fase de libertação, certo? E eu tinha comprado os apartamentos em Fortaleza, e eu tinha deixado as crianças lá, e o pai das crianças que eu cuido dele. E quando eu cheguei lá, eu vim para Brasília fazer a obra aqui, viajei para a obra missionária. Escute essa, que eu gosto de falar de mim. E aí eu vim fazer a obra missionária, viajei, eu estava casada com o apóstolo e a gente veio fazer a obra. Quando eu voltei, era meia-noite, fiquei 15 dias fora. Não deixei faltando nada.
Aí, quando eu voltei, irmã, tinha uma mulher lá fora. Minha irmã, a mulher me esculhambou. A mulher me esculhambou. Aí, enquanto ela estava me esculhambando, eu era nova convertida, certo? Eu estava numa fase de libertação. Eu tinha sido ungida missionária há pouco tempo. Eu não era quem eu sou hoje. Por isso que eu digo assim, hoje eu não sei, né? Hoje eu não sei. Pode ser que alguém enfiasse a mão na minha cara, no meu pé do vidro, e eu só chorasse. Porque o Espírito Santo, às vezes, ele nos confronta. E ele nos dá ali, aquele momento, a leveza. Mas nesse dia não foi o Espírito Santo que me confrontou, não. Eu cheguei lá e a mulher veio com coisa, eu tava com as unhas desse tamanho, postiça. Aí a mulher empurrou a Duda. Quando a mulher empurrou a Duda, aí não prestou, não. Aí a chibata comeu solta, irmã. Eu era nova convertida, ela veio tocar onde logo na minha filha. Meu irmão, deu uma surra nessa mulher, mas eu dei uma surra. Eu deixei minhas unhas tudo na cara dela. Ela era morena, as caras dela ficou assim, toda ensanguentada. Eu não tenho orgulho de dizer isso para vocês, eu tô dando um exemplo. Eu era nova convertida. Hoje, que eu tenho 1,50 m, viu? Eu tenho 1,50 m, eu sou pequena. Então, tinha muitas pessoas, quando eu tava no meio errado, tinha muitas pessoas que olhavam meu tamanho. Você entendeu? Sempre foi assim. Só que eu, quando eu era uma pessoa que eu fazia tudo que o diabo e a minha carne queria, eu era uma pessoa meia perigosa de lidar. Por quê? Porque eles vinham com o meu tamanho, a gente do Ceará ama uma faca, né? E eu sempre fui assim. Se viesse para cima de mim e não corresse, eu arrasava. Bispa, pelo amor de Deus. É verdade, gente. Eu não tô... Gente, não adianta eu vir aqui dizer para vocês que eu sou santa, que não. Eu pegava a faca e saía correndo no meio da rua, atrás do povo. Tá entendendo? O povo, quando me via, tinha medo de mim. Eu tenho com 1,50 m. Na última briga que eu briguei com 4 mulheres. 4. Deus tá vendo que eu não tô mentindo. Eu conversando com a menina, ela enfiou a mão na minha cara, mas foi só uma também que ela enfiou a mão na minha cara. Eu deixei ela pelada, a outra desmaiou. Eu só sei que eu saí dando em todo mundo. Quando eu olhei que ela correu, você tá entendendo? Eu arrastei, eu tinha um bar. Eu tinha um bar chamado Bar das Coleguinhas. Olha só se prestava esse bar. O nome do bar era Bar das Coleguinhas. Irmã, quando ela correu, as mulheres tudo altona, 1,70 m, 1,80 m. Quando ela correu, eu puxei a peixeira desse tamanho e saí correndo atrás dela e a galera tudo atrás de mim. Eu digo, agora vai, agora eu vou pegar essa bichinha e ela vai ficar por aqui mesmo. E eu saí correndo atrás dela, eu digo, agora sai. Aí ele trancou dentro de casa. Se trancou dentro de casa, tô dando testemunho. Se trancou dentro de casa, eu digo, agora sai daí pra tu ver. Se tu sair daí hoje tu vai ficar por aqui, que hoje eu arraso contigo. Então as pessoas quando me via, quem me conhecia tinha medo. Principalmente quando eu bebia. Você tá entendendo? Principalmente quando eu bebia, as pessoas tinham medo. Mesmo eu tendo 1,50 m. Por quê? As pessoas sabiam que eu tinha coragem. As pessoas sabiam que eu tinha coragem. Hoje eu não sei. Eu não sei o que aconteceria se alguém me agredisse. Esse dia eu cheguei na farmácia. Eu tive uma prova esses dias. Eu cheguei na farmácia e eu sem querer encostei o braço na mulher. Essa mulher me esculhambou de tudo no mundo que vocês pensar. Ela me xingou de tudo que vocês pensar. Ela me esculhambou. Princesa, de jeito nenhum. Mas todo tipo de nome. Ela olhou para mim e falou assim, ô, sua isso, sua aquilo. Você tá encostando em mim? Você é louca? Me esculhambou. Me esculhambou. O apóstolo estava perto de mim. Ele olhou assim para mim e ele disse, pronto. Ele ficou com medo. Ele disse assim, agora ela vai destruir a farmácia todinha. Aí eu olhei assim, eu digo, mas rapaz, o diabo imundo é sujo mesmo. Aí eu peguei e disse, minha senhora, me perdoe. Por isso que eu digo, né? Deus muda temperamento. Mas não quer dizer que todo dia eu vá estar nesse espírito
Porque tem dia, e principalmente nós mulheres, né? Tem dia que a gente está naquela TPM terrível, pode ser que a gente erre nas palavras, nas atitudes, porque a TPM é algo que controla ali, TPM é algo que controla ali o nosso humor. Nesse dia eu estava uma santa. Tinha acabado de sair da academia, a mulher me escrachou. E eu fiquei ali olhando para ela e pedindo misericórdia a Deus. E tipo assim, dentro de mim, dizendo, rapaz, essa mulher até é sortuda demais, né? Ah, pensou se fosse outra época, o padre, nós tínhamos destruído essa farmácia aqui todinha na chibata. Só que o que acontece? O Espírito Santo nos muda. Às vezes, vai ter situações... Às vezes vai ter situações, Vitória, que você vai dizer assim, se vier eu vou para cima. Só que tem momentos que por mais que a gente seja agressivo, tem esse lado Pedro. Porque Jesus deixou a palavra na Bíblia falando de Pedro, porque muitos são como Pedro, né? Alguns são como Judas. Certo? Alguns são como Judas. Mas já tem outros que são como Pedro, são explosivos, mas são verdadeiros, né? Judas, ele era bonzinho, Judas Iscariotes bonzinho, traiu Jesus com um beijo, levou, né, até Jesus o soldado para que ele fosse crucificado. Pedro era diferente, tá entendendo? Pedro era diferente. E às vezes não adianta, irmã, tapar o sol com a peneira, não. Tem pessoas que até calminha, mas se levar um tapa no pé do vidro, vira uma onça. Porque ninguém quer apanhar na cara. Você concorda comigo? Você entende, Rosana, o que eu estou falando? Você compreende, Nita? Então Deus, ele vai trabalhando em nós. Hoje eu sou mais tranquila, mas eu não sei, que eu nunca fui agredida assim depois que eu me converti mesmo. Depois que eu me tornei uma bispa, uma pastora, eu nunca mais passei por isso. Mas uma coisa eu digo para você, peça ao Senhor todo dia. Senhor, em nome de Jesus, não me faça como uma flor de lis. Eu não quero pregar na cadeia. Eu não quero pregar na cadeia que nem a flor de lis. Não me deixe. Você tá entendendo? Porque a gente fala assim, tem que ter mansidão. Tem que ter mansidão, Márcia França. Mas na hora ali da situação, da raiva, é isso que a gente tem que dosar, a raiva. É isso que você precisa buscar não ter. Tá entendendo, João Gomes? Amém. Então, João Gomes é do Ceará, tá entendendo todo o meu cearenseis aqui, né? Então, se eu sei que eu com raiva não presto, tá entendendo? Se eu sei que eu com raiva não presto, para que eu vou me meter em confusão? Se eu sei que eu com raiva não presto, para que eu vou ter amizade com gente fofoqueira? Você tá entendendo? Se eu sei o temperamento que eu tenho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fugir da aparência do mal. Se a pessoa é fofoqueira, gosta de uma conversa, eu já nem fico perto dela. Você tá entendendo? Glória a Deus, aleluia. Leonor Batista, Deus abençoe. Se eu sei, irmã Leonor, que eu sou uma pessoa assim, que eu tenho um gênio mais forte, para que eu vou ficar tendo amizade com gente barraqueiro, com gente fofoqueiro, com gente que gosta de confusão? Se eu tenho um gênio difícil, mesmo sendo uma pessoa convertida por Deus, e eu sei que aquela pessoa gosta de confusão, o que eu tenho que fazer? Eu preciso me policiar e também me colocar na minha posição de não estar no meio dessas coisas. Porque quem se mistura com porcos, querida, farelo vem comer. Se você tem um temperamento forte e você fica ali com amizade com gente que não presta, você vai acabar igual a ela. É que nem eu falo em relação à raiva, em relação à ira. Seu inimigo faz tudo de ruim com você. Se você não se policiar, você vai acabar se tornando igual a ela, amaldiçoando, desejando mal, ficando uma pessoa que murmura, uma pessoa que... Você está entendendo? Então tem que se policiar.
Porque muitas vezes a gente acaba se tornando igual ao outro e a gente não percebe. A minha inimiga é o Satanás. Ela vai ver, né, irmão? Né? A inimiga é o Satanás, mas tu também não tá com o Espírito Santo, não. Você tá entendendo? Porque se a tua inimiga faz o que faz e tu fica ali desejando mal, torcendo para ela logo se arrebentar na vida, tu não tá diferente dela, tu só não percebeu. Mas tu tá tão maldosa quanto ela. Aí na hora de Deus fazer justiça, Deus não vai fazer. Por quê? Você não tá trabalhando o teu coração. Irmão, vou falar uma coisa para vocês, eu sou uma pessoa muito explosiva, mas eu não tenho ódio de ninguém. Tem muitas pessoas que são meus inimigos, mas eu não sou inimiga de ninguém, quem me conhece sabe. Eu não tenho meu coração preocupar com esse tipo de coisa. Não tenho. E quando eu vim para Jesus, eu falei para Deus, Senhor, limpa minha alma, meu coração, para te servir. Agora, dizer que eu sou boazinha, que eu tenho um temperamento bom, não tenho. Eu tenho um temperamento forte. Mas sempre orando, pedindo ao Senhor transformação. Eu não bebo, eu não fumo, eu não prostituo, eu não roubo, mas eu sou uma pessoa que tem uma vida com Deus, eu oro, eu jejum, eu atendo, eu passo minha vida inteira, o dia inteiro ajudando pessoas. Eu passo meu dia inteiro ajudando pessoas. Mas eu não vou dizer para vocês que eu tenho um temperamento bom. Ah, você pode fazer o que quiser comigo, que eu sou boazinha. Não tenho. E quando você vê alguém bonzinho demais, tenha muito cuidado. Viu? Porque gente sonsa é o pior tipo de gente que tem para lidar. Gente sonsa, boazinha. Ah, eu não, sou boazinha. Não, aqui não tem um de vocês que são bons. São bons até pisarem no seu pé. Todos nós somos assim. Nós somos bons até nos sentir ameaçados. A gente é bom até que a gente se sinta ameaçado. Se a gente se sentir ameaçado, aí não tem como, meu amigo. Eu não sou de bater boca com ninguém. Só que é o seguinte. Quando eu vejo meus inimigos se levantar contra mim, eu vou pro monte orar. Aí Deus fala assim, deixa que eu trato. Por quê? Porque eu tenho que estar pura para Deus fazer justiça por mim, eu tenho que estar certa, eu tenho que ter, sabe o quê? Respaldo diante de Deus. Se eu tiver igual meu inimigo, no meio de imundiça, falando palavra de maldição, falando palavrão, falando isso e aquilo outro, como é que Deus vai me honrar e fazer justiça por mim, se eu não estou ali na posição de Deus trabalhar ao meu favor? Tem que estar na posição. Fuja da aparência do mal. Fuja de pessoas sonsas. Deus vai tratar com essas Jezabel que tem te perseguido. Deus vai tratar. Quantas curtidas nós temos aqui? Deus vai tratar com essa Jezabel que tem te perseguido. Eu quero pedir para você que chegou aqui, que deixe a sua curtida aqui, ó. Tá ouvindo? Vamos bater 150 curtidas? Vamos bater 150? Você que chegou aqui agora, que ainda não curtiu, aperta os 3 pontinhos aqui e já deixa a sua curtida para mim, pode ser? Você pode fazer isso? Vamos bater 150? A Sil Batiste, tu já curtiu, mulher, meu vídeo? Tu curtiu? Quem curtiu aí? Bora lá, vamos bater 150. Vamos? Não vou ler o nome da irmã, vou botar aqui. Minha sogra me persegue por 20 anos, misericórdia. Misericórdia, isso é prova forte. Sogra perseguidora é prova forte. É forte. Amém? Vamos lá? Vamos deixar a curtida aqui. Camila, Deus abençoe. Nita, Deus abençoe, meu amor. Vamos lá, deixar a curtida. Tá aqui, ó. Aperta os 3 pontinhos. Vamos bater 150 curtida hoje aqui nesse vídeo. Será que você pode me ajudar? Você pode? Ariela Ferreira, Deus abençoe. Catiana, Deus abençoe. Gente, segue a Marli, pessoal. Cozinhando com Marli. Você que ainda não segue a Marli, eu quero fazer esse pedido especial, que você siga ela. Ela dá vídeos de culinária. Todos os dias, irmão, ela se esforça para ter uma receitinha para vocês, para ensinar para vocês. O nome do canal é
Cozinhando com Marli, tá bom? Ajuda ela lá, minha gente, ajuda, que a bichinha às vezes tem dia que não tem nem dinheiro para fazer as receitas, mas ela sempre dá um jeito para todos os dias ter um conteúdo para poder trazer para vocês. Então vamos honrar a irmã, né? Vamos honrar o esforço dela, tá bom? Glória a Deus, vamos honrar, vamos ajudar, tá certo? Eliane Portela. Oh, meu Deus, é mesmo, Eliane? Só Jesus, né, Eliane? Mas maior é Deus, Eliane. Se a obra de bruxaria dela fosse tão forte, você não estaria aqui. Entendeu? Porque eu já vi pessoas morrer por macumba. Se o que ela fez para te destruir fosse tão forte, você já teria partido. Tá certo? Aprendam uma coisa, pessoal. Deus é maior que tudo. Muitas vezes é o nosso posicionamento que acaba abrindo brechas para que a gente seja atingido. Tá entendendo? Nosso comportamento. Porque vão guerrear, vão, mas se você estiver na oração, se for uma pessoa que não fala mal de ninguém, que não amaldiçoa ninguém, uma pessoa que vive ali na oração, vive no jejum, gente, vocês vão alcançar. Ariela Ferreira, faz uma oração pela minha mãe, vamos orar agora, amor, tá bom? Amém? Glória a Deus, minha sogra colocou meu nome, meu marido contra mim. Mas esse é o natural da maioria das sogras, meu amor, é ter ciúme. Tá bom? Mas nós vamos orar. Amém? Deus é maior que toda obra maligna, pessoal. Vocês têm que colocar isso no coração de vocês. Deus é maior que toda obra maligna. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Kátia, Deus abençoe. Vitória, Emanuel, Azevedo, glória a Deus. Nita, Camila, missionária Paola, princesa Yasmin, Deus abençoe. Cozinhando com Marli, Deus abençoe. Elisângela, Deus abençoe. Elisângela de São Paulo, seja bem-vinda. Aleluia. Lucélia Santos, amém. Juscelia, né? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração nesse momento, tá? Alex Soares, Deus abençoe, pessoal. Deus ilumine. Eliane, Elaci, Deus abençoe. Sil, Deus abençoe. Mulher, tu fica aqui com a gente, viu? Sueli, Carriere, Deus abençoe. Vamos fazer uma oração, amores? Vamos? Vamos fazer uma oração nesse exato momento. Duda não colocou meu copo com água aqui, mas eu vou orar por vocês nessa hora. Você que ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, Tabita Lima, tá bom? Se inscreva aqui, aperta o sininho de notificação para que junto nós possamos estar aqui todos os dias. Feche os teus olhos aí. Senhor, meu Deus e meu Pai. Papai querido, papai amado, aqui me coloco, Pai, diante da tua presença, Deus. Aqui estão teus filhos e tuas filhas. Abençoa, trabalha, opera, prospera, direciona. Meu Pai, que todo laço, todo mal, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, Pai, que o Senhor venha repreender da vida dessa pessoa. Meu Deus, limpa os caminhos dela, quebra toda a força maligna. Meu Pai, que essa pessoa não venha perder a doçura. Meu Deus, que essa pessoa não venha perder a fé. Que essa pessoa não venha perder, meu Deus, a razão dentro da raiva, dentro da ira. Mas que o Senhor possa nos dar temperança. Que o Senhor possa, Senhor, aleluia, nos dar calma. Que o Senhor possa nos converter cada dia mais. Que o Senhor possa nos blindar de todo mal. Que o Senhor possa nos livrar do homem sanguinário, daquele que procura a nossa queda. Que o Senhor possa nos revestir, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção, a cura e a libertação, em nome de Jesus. Tome seu copo com água. Irene Menezes, Deus abençoe. Daniela, princesa linda. Bruno, Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Franciel, Deus abençoe. Adalberto Leite, Deus abençoe. Simone Tavares, aleluia. Adriana Almeida, princesa, Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Todos vocês, que Deus abençoe, que Deus ilumine. Amém. Ana Paula Prata dos Santos, Deus abençoe você. Princesa Valéria Cardoso, amor, Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Elaci, Deus ilumine a vida de cada um de vocês. Recebam da parte do Senhor essa palavra. Fiquem com Deus.
Um grande beijo, um forte abraço, irmão. Não saia desse vídeo sem deixar o seu pedido de oração, tá? Não saia desse vídeo sem curtir, sem deixar o seu pedido de oração, tá certo? Que Deus ilumine a sua vida. Um grande beijo e um forte abraço. Amém, povo lindo do Pai. Deus abençoe.